A extrema-direita é uma anomalia extremamente interessante que surgiu no planeta desde o século passado. Não se iludam com essa anomalia. Ela tem essa cara caricata de quem não quer nada, querendo tudo, de quem é o bom menino da sala, mas que o verdadeiro objetivo tem um nome e está pautado no fascismo. Hoje nós chamamos de neofascismo, esse que nos últimos dias assumiu um nome diferenciado aqui no Brasil como conservadorismo bolsonariano, né, ou bolsonarismo, como vocês queiram dizer. Então não se iludam que é um movimento caricato, um movimento que a gente olha na internet e acha engraçado o que as pessoas dizem, porque por trás disso existe uma sopa maligna de coisas ruins, sabe, de sentimentos que tentam a todo custo excluir os outros, excluir as pessoas que pensam diferente, excluir as pessoas que não estão de acordo com as ideias dessa gente. E ela parte do princípio de que uma pessoa com determinado conhecimento, com uma determinada legalidade moral, né, pode comandar as outras pessoas que concordam com aquele tipo de pensamento. E de fato isso se comprovou verdadeiro. A gente percebeu aqui desde os anos 2018, né, quando a extrema-direita tomou o poder aqui no país, que se construiu uma ideia de que o bom, o que a gente tinha como sendo o bom, assumiu uma posição do ruim. E aquilo que era o mal, o que era o errado, assumiu a posição do certo. Então, sempre vão encontrar um argumento, uma explicação para justificar o injustificável. Para justificar, por exemplo, por que se mata gays, por que se persegue negros, o porquê tanto ódio ao pobre, porque o dono do dinheiro, o empresário, ele vai ter sempre razão quando o assunto é trabalho, né? Então sempre vai haver um argumento para defender essa gente. Sempre vai haver uma explicação para colocar as coisas que conquistamos, aquilo que eticamente é o correto, para jogar tudo isso para debaixo do tapete. Então o pensamento extremista, especificamente quando eu falo extremista, estou falando da extrema direita, não que a extrema esquerda também não tenha anomalias no seu contexto, né, nas suas pautas, mas são anomalias que de qualquer forma sempre estão lutando por algum direito daqueles mais excluídos, daqueles menos favorecidos. Né? Isso é fato. O que se percebe no extremismo de direita é que uma minoria controla uma grande quantidade de pessoas que, por mais que estejam do lado dos excluídos, por mais que sejam as vítimas, né, sempre irão defender aqueles que justificam as ações que de certa maneira concordam com as pautas, estão de acordo com as pautas defendidas por essa massa de pessoas ignorantes, pessoas que não têm uma formação adequada no contexto social, e pessoas que, por não terem essa formação adequada, são facilmente seduzidas por essas propostas extremistas de cunho demagógico, né? E que a todo momento se contrapõem às ideias que valorizam a liberdade, que valorizam a democracia. Essas buscas, essas desculpas que há aqui no Brasil, por exemplo, é uma guerra contra a esquerda, cujo motivo é a falta de liberdades, ela não se justifica nunca. Vocês vão ver no contexto histórico do nosso país, né, no contexto político histórico do nosso país, que desde 85, quando nós conquistamos a democracia, quando conquistamos o direito, né, de fazermos as nossas escolhas, né, de termos as nossas ideias, de pensarmos da maneira que a gente quiser,
Desde esse momento, nunca houve no país uma ameaça tão grande quando a extrema-direita elegeu o seu representante. Nós não vimos isso com ninguém, não vimos isso com Fernando Collor, não vimos isso com Itamar Franco, com Fernando Henrique, não vimos isso com Lula, com Dilma, mas quando a extrema-direita entrou no poder, é, essa áurea, essa nuvem negra, essa áurea negra, pairou sobre o nosso país e construiu, de certa maneira, uma barreira entre dois pensamentos, e essa barreira ela está a cada dia se tornando cada vez mais intransponível, até o ponto em que as pessoas já começam a pensar em dar golpe de Estado, já começam a pensar em explodir caminhão nas ruas, já começam a pensar em fazer terrorismo escandaloso, para impedir que a democracia possa seguir seu curso. Então, essa questão deve ser abordada e deve ser bastante pautada, porque é preocupante. Nós temos hoje no país, não só no país, mas no mundo todo, um avanço do extremismo. Você vê o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Com a chegada do Trump no poder, o que isso valeu para o país, o quanto o país se afundou de lá para cá. Você vê o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina, que é outro país que está seguindo o curso do extremismo, com ideias completamente fora da realidade, pessoas sendo massacradas por causa de uma política segregacionista que procura a todo custo resolver os problemas do país, fazendo com que as pessoas paguem um preço por isso. Então, esses extremismos que acontecem no mundo afora, Turquia, Israel, você vê o que está acontecendo em Israel, é um país governado por um extremista de direita, corrupto, genocida, de passagem, mas que tem o respaldo de países como os Estados Unidos, e de boa parte de países como o Brasil, que acreditam nessa narrativa ridícula de que Israel tem um direito divino, de explorar e de assassinar, de fazer o que bem quiser com o povo palestino. Então, isso é uma horda que precisa ser combatida, detida o mais antes possível. Porque uma vez que essa gente estiver no poder, uma vez que houver o domínio de vários países por esse tipo de discurso ideológico, nós teremos sérios problemas de sobrevivência aqui no planeta. Porque o extremismo é aquilo que foi Hitler lá nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, quando matou milhões de pessoas em nome de um discurso. E esse discurso ele se constrói através da propagação do ódio para aquelas pessoas que são menos favorecidas intelectualmente, os ignorantes. E uma vez que esses ignorantes tomam conta desse discurso e tornam esse discurso uma realidade, não vai ter mais o que se fazer. Se eles tivessem conseguido dar o golpe de Estado aqui no Brasil, no início desse ano, nós não teríamos mais como reverter a situação. E hoje o país seria um país afundado em perseguições, em prisões. Eu certamente não poderia estar falando o que eu estou falando aqui agora. Pessoas que pensam diferente do governo, que pensam diferente daquele governo, ou estariam mortas ou presas em algum canto do país. Então a gente precisa ter esse pensamento, ter esse controle do nosso país, ter esse conhecimento de que para que a gente continue com a nossa liberdade, continue existindo como um povo, como nação, é preciso que a gente evite o máximo possível colocar essa gente no poder. Não aprendemos ainda, porque é notório que, apesar de ter havido essa conquista com a eleição de um presidente democrático, nós ainda temos aí uma dificuldade enorme de vencer esse discurso ideológico completamente equivocado, porque ele já tomou conta de várias pessoas no país. Então, existe uma grande parcela da comunidade brasileira que acredita nesse discurso, acredita nas mentiras que são ditas por essa gente. Então, defamar os outros agora é uma ideia, é uma atividade, melhor dizendo, comum no país. Você vê a situação desse padre aí, o cara só faz o bem para as pessoas,
cara vai pra rua tentar ajudar aquelas pessoas que precisam lá, aqueles drogados lá que vivem lá à margem da sociedade, lá em São Paulo, né? O cara que dá abrigo, que dá comida. Mas o que é que fizeram com o cara? Né? Estão querendo destruir uma vida, destruir uma pessoa por causa de uma ideologia. Né? Para atacar uma outra ideologia que, que supostamente é a que é defendida por esse padre. Então é muito difícil a gente viver num país como esse. Né? Você vê nitidamente que essas pessoas estão cheias de ódio, é, sedentas para realizarem seus desejos, seus ideais. Existe, claro, uma barreira para que eles consigam isso, e essa barreira é o Supremo Tribunal Federal. Né? Se esse Supremo Tribunal Federal ele for enfraquecido, essa gente vai tomar conta desse país, vai fazer o que bem quer, porque na cabeça deles eles estão certos. Né? Porque existe ali um grupinho de pessoas, né? Pessoas conservadoras. Quando eu digo conservadoras, não são conservadoras do bem, né? Conservadoras de suas pautas. Você veja aí, por exemplo, no Brasil todo mundo paga imposto. Todo mundo tem que pagar imposto. Isso aí é um processo histórico. Né? Você vê lá, você vem desde os contratualistas, né? Por exemplo, John Locke, o Locke, né? Vários pensadores, né? Eles acreditam que tem que existir uma relação, né? Histórica, né? E social entre o Estado e as pessoas. E para que isso aconteça, tem que haver uma contrapartida entre os dois. Então, é claro que pessoas, todas elas precisam pagar impostos. Umas mais, umas menos, mas todas precisam pagar impostos. Todas precisam contribuir, né, de alguma forma com o seu país. E por que os pastores não devem estar nessa lista? Eles são melhores do que a gente? Não. Mas existe um discurso que propaga para toda a população do país como se essa gente pagar imposto fosse uma aberração, fosse uma perseguição do governo vigente. Então a gente precisa entender, né, que ou a gente destrói de uma vez por todas esse pensamento, né, que está se construindo no país, né, de rivalidade, sabe, de guerra ideológica, sabe, de eu sou bom, o outro é ruim, eu sou bom, o outro é mal, né? Vamos destruir aquele que é mal, vamos acabar com o que é ruim. Enquanto não se conter esse tipo de pensamento, nosso país nunca vai ser um país de paz. Né? Então é preciso a gente ter essa compreensão.